No primeiro vídeo dessa série, eu falei com você sobre o porquê a Bíblia é a palavra de Deus. Não que ela contém a palavra de Deus e nem que ela se torne a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E agora, nesse vídeo aqui, eu quero te dar alguns argumentos sobre isso. E nessa segunda parte, eu quero falar com vocês sobre os argumentos internos, ou seja, os argumentos que estão dentro da própria Bíblia e que demonstram que ela é a palavra de Deus. Então, bora pro vídeo? Bom, por que nós chamamos de argumentos internos? Porque nós temos as provas, os argumentos que estão dentro da própria Bíblia, e nós temos também vários argumentos, várias provas que estão fora da Bíblia, que estão na história, que estão nas provas científicas, que estão no convívio social. São provas também de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nesse vídeo em específico, eu quero me focar nas provas que estão dentro da própria Bíblia, que você pode encontrar na própria Bíblia, para de fato argumentar, para ter a plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E são 4 as provas que eu quero trazer aqui para você. A primeira prova é a autoproclamação. Pois é, a Bíblia se autoproclama a palavra de Deus, a única, exclusiva palavra de Deus. E ela faz isso de várias formas. Primeiro, ela se chama a palavra de Deus. Em vários lugares, os autores falaram: esta é a palavra de Deus. Olha aqui a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Os salmos são a palavra de Deus. Os profetas são a palavra de Deus. Os escritos de outros apóstolos, alguns apóstolos falam, são a palavra de Deus. O próprio Cristo também chama. No caso, Cristo tinha em mãos a lei, os salmos e os profetas. E ele fala exatamente sobre estes textos, que eles são a palavra de Deus. Ele até fala: vocês têm a lei e os profetas, leiam. Examine as escrituras. É nelas que vocês cuidam ter a vida eterna. Então veja, as escrituras era um termo muito específico utilizado no período, na época de Jesus, para falar exatamente daqueles livros que os judeus tinham como palavra de Deus, que são os 39 livros do Antigo Testamento. Então, a Bíblia se autoproclama a palavra de Deus. Em vários outros textos também, por exemplo, a gente vê os profetas falando: olha, assim diz o Senhor. Palavra do Senhor que veio ao profeta no tempo tal. Então veja, sempre a Bíblia está se autoproclamando a palavra de Deus. Quer uma prova? Abre aí no livro de algum profeta. Faça isso. Quer um texto bíblico? Qualquer profeta. Abre aí. Dá uma folheadinha, pega os primeiros versículos de vários capítulos aí dos profetas e você vai ver esse tipo de prova. Okay? A segunda prova está no próprio texto bíblico, que é a inspiração das Escrituras. E para isso eu quero ler um texto aqui com vocês que está no segundo livro, ou na segunda carta de Paulo a Timóteo. E sinceramente eu acho que você deveria decorar esses 2 versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Estou lendo aqui na nova versão transformadora, NVT. Então veja, o texto diz que toda a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus colocou na Bíblia a essência da sua própria vida, ou seja, a sua própria palavra, aquilo que é a sua verdade está nas Escrituras. Então, a inspiração é uma prova.
Outro texto, ainda para inspiração, está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Diz assim o texto: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A Bíblia autoproclama ou fala novamente, ela fala sobre si mesma que ela é inspirada pelo próprio Deus. Ok? A terceira prova, o terceiro argumento para você ter, que você encontra na própria Escritura, para que você entenda que ela é a palavra de Deus de fato, é a inerrância da Bíblia. E a inerrância, ou seja, a incapacidade de errar, ou seja, ela não pode errar, a Bíblia não pode errar. Essa inerrância, ela advém ou ela é uma consequência da inspiração. Pensa comigo, Deus, um ser perfeito, ok? Santo, não erra, ele não pode errar. Logo, se ele coloca na Bíblia a sua palavra, a sua verdade, se a Bíblia é inspirada como esses dois textos que a gente acabou de ler nos dizem, se ela é de fato assim inspirada, logo ela não pode errar. E é visto em todas as questões científicas, históricas, em todas as questões, que a Bíblia nunca errou. Quando alguém levanta uma questão, ou já foi levantado no passado, questões do tipo, a Bíblia errou nisso, a Bíblia errou naquilo, olha, a Bíblia fala isso, mas a ciência fala tal outra coisa. Quando aparece alguma coisa nesse sentido, o que é que acontece? Depois, futuramente, em algum outro momento da história, vem a ciência, vem a física, vem a astronomia, vem todas as outras ciências falando, depois de fazer um estudo melhor, falando assim, olha, nós estávamos errados quando falamos que a Bíblia estava errada. Na verdade, a Bíblia estava certa. E aqui está a prova do que, de fato, é a verdade científica. Então, o fato da Bíblia não errar também é uma prova. Procure, vá para a Bíblia. Tem até uma frase muito famosa que diz assim, ontem li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Pois é, a Bíblia, ela não está aqui para ser julgada, porque ela de fato é a palavra de Deus. Na verdade, ela é um juiz sobre nós. E a gente deve deixar que ela seja juiz sobre nós e que ela encontre os nossos erros. E não a gente ficar procurando erros, porque a gente vai cansar de procurar e não vai encontrar. E uma quarta prova, um quarto argumento para a gente terminar de atestar dentro da própria Escritura que ela é a palavra de Deus, é o cumprimento das profecias. Quando a gente olha para as profecias, por exemplo, a respeito de Jesus Cristo, as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo, nós vemos mais de 300 profecias. E a probabilidade de uma fração dessas profecias que foram dadas em tanto tempo, né? Num período longo de tempo, uma fração só dessas 300 se cumprirem exatamente numa mesma pessoa, sabe, naquela época, naquele momento específico da história, é assim, é absurda a probabilidade. É um negócio muito fora do normal. Logo a gente percebe que, olha, se cumprisse só uma fração já seria um negócio absurdo. Que dirá o cumprimento exato das 300 ou mais de 300 profecias a respeito da pessoa de Cristo? Só as profecias sobre Cristo já seriam uma prova gigantesca de que esse livro, ele é, de fato, palavra de Deus, de um Deus que não erra. Ok? Fora todas as outras profecias a respeito de povos,
a respeito de nações sendo destruídas, de nações sendo levantadas, de nações sendo criadas, de nações sendo realmente excluídas do mapa, de pessoas, de acontecer coisas com outras pessoas, falar assim, olha, isso aqui vai acontecer com tal pessoa, e chegar lá e acontecer, e a própria Bíblia demonstrar que aquilo aconteceu, e a história humana demonstrou o acontecimento de várias profecias também. Tudo isso mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois bem, esses são os 4 argumentos internos, as 4 provas internas que estão dentro da Bíblia de que ela é a palavra de Deus. Agora, na parte 3 dessa série, eu vou falar para você sobre os argumentos externos a respeito da Bíblia como palavra de Deus. Então, te vejo no próximo vídeo. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.